Um homem inocente contra a fúria da máfia. Sequestro audacioso. Nesta quarta, em Hollywood 92. Rede OM Você. Primavera no ar. Dentro de 8 segundos, vamos sair da crise. Vamos sair da crise. Oferecimento Banespa, a força da nossa gente. Cartão Solo. Solo vivendo melhor. Boa noite. Iniciamos aqui mais um Vamos Sair da Crise, um programa da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo e da rede OM. O nosso tema nessa noite será o massacre da casa de detenção. Vamos falar sobre esse assunto tão grave, essa tragédia que aconteceu e que suscita uma discussão ampla em torno da questão penitenciária no nosso país, da ação, dos limites da ação da polícia e, em suma, em torno dos direitos humanos que todos os cidadãos devem ter em nosso país. Mas antes eu gostaria de registrar alguns eventos importantes que merecem a nossa atenção. Eu quero dizer que começa amanhã a exposição Copacabana 100 anos do artista plástico Juarez Machado, aqui em São Paulo. Essa exposição que se iniciou no Rio de Janeiro, depois foi para Brasília, Belo Horizonte, chega a São Paulo com obras desse grande artista que está radicado em Paris e que fez questão de festejar o centenário do bairro de Copacabana. E é o estilo que quem conhece a obra de Juarez Machado sabe que é o estilão dele, sempre com grande talento. Eu quero anunciar também um outro evento que é a exposição Mestres do Ártico, que começa nessa quinta-feira e pode ser vista de terça a sexta-feira, das 13 às 17 horas e sábados e domingos, às 14 e às 18 horas, no MASP, aqui na Avenida Paulista, 1578. Os ingressos custam 10 mil cruzeiros. E o telefone para informações, quem quiser alguma informação adicional, é 885-1200. São obras ligadas ao Ártico, são belíssimas obras. Mais um registro também, que é o lançamento do livro Os Filhos da Dinda, a CPI que abalou o Brasil. É um livro reunindo charges de alguns dos principais chargistas brasileiros, Chico e Paulo Caruso, Glauco, Laerte, outros profissionais que nesses momentos fazem a crônica política do país de uma forma impecável. Temos o Bar Brasil, do Paulo Caruso. Isso aqui é uma festa e vale a pena todo mundo conhecer esse trabalho. O lançamento é no Vou Vivendo, na próxima quarta-feira. O Vou Vivendo é um bar que fica na Avenida Pedroso de Moraes, 1017, em Pinheiros. E o lançamento acontece entre 19 e 22 horas. Nós recebemos, inclusive, alguns exemplares desse livro, Os Filhos da Dinda, que poderão ser conseguidos pelos nossos telespectadores que escreverem para a produção do Vamos Sair da Crise, que fica na Avenida Paulista, 907º andar, CEP 01310. Quero também anotar aqui o lançamento do livro Alvinho, o Edifício City of Taubaté e o Cachorro Venceslau, que é uma obra a mais da grande escritora Ruth Rocha, que é minha irmã. Então aqui eu trago aqui a minha irmã. O Juarez Machado que eu anunciei não é meu parente, não. Senão fica parecendo que eu estou protegendo todo mundo. Mas a Ruth Rocha é uma escritora consagrada, uma das maiores escritoras infantis do país, e está lançando mais um dos seus trabalhos. Muito bem, essa é a fase amena do nosso programa de hoje, porque agora nós vamos tratar de coisa muito séria. Em função do massacre na casa de detenção, a nossa produção se movimentou para conseguir
montar um debate para discutir os limites da ação policial, os problemas penitenciários que nós temos hoje no nosso país e mais precisamente em São Paulo, para analisar o massacre em si, o que aconteceu dentro da casa de detenção. E nós procuramos o coronel Hermes Cruz, chefe do Estado-Maior da PM, que foi convidado a participar do programa e aceitou. E pediu que nós entrássemos em contato com o coronel Assunção, para que ele autorizasse a sua presença. Ele, por sua vez, passou em contato para o coronel Isaac, da assessoria de imprensa da PM, e esse pediu que a produção falasse com o coronel Aguiar, também da assessoria da imprensa. E aí, a capitã Raquel finalmente nos ligou informando que o coronel Hermes Cruz não foi liberado, porque os comandantes todos estavam em reunião. Nós entramos em contato também com o governo de São Paulo, procuramos o secretário de Segurança, procuramos a liderança do PMDB na Assembleia Legislativa, fizemos convite, em suma, a todas as autoridades que pudessem trazer um esclarecimento à sociedade, que pudessem debater conosco esse momento e não obtivemos uma resposta positiva, o que nós lamentamos, já que, além de uma tragédia que é evidente e que não pode ser escondida, aparentemente houve uma preocupação por parte do governo do Estado de empurrar com a barriga esse caso, de postergar que a sociedade tivesse conhecimento dos detalhes desse evento. Eu lamento profundamente porque sou de uma geração que lutou muito pelo restabelecimento dos direitos civis, pelos direitos humanos em nosso país. Eu, como toda a minha geração, lutou muito por isso e isso ficou muito mais evidenciado e trouxe uma sensibilidade muito maior à intelectualidade, a setores organizados da sociedade em relação aos direitos humanos dos presos políticos, das pessoas envolvidas com a questão política. E, no entanto, nós temos problemas seríssimos a tratar em relação à forma como se trata o ser humano em geral no nosso país. E esse é mais um evento em que nós devemos voltar a nossa atenção, a nossa sensibilidade e abrirmos os nossos corações em torno dessa questão que é importante para muita gente. Nós trouxemos um grande time para debater essa questão. Nós temos aqui ativistas dos direitos civis que estão bem representados nas pessoas da presidente da comissão, Teotônio Vilela, Maria Inês Birrenbach, que também foi presidente da FEBEM. Está conosco também o professor Paulo Sérgio Pinheiro, diretor do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e cientista político. Está conosco também o jurista Miguel Reale Júnior, ex-secretário da Segurança Pública e atual vice-presidente do PSDB em São Paulo. E é nosso convidado também o doutor João Benedito de Azevedo Marques, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. Ele que foi presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no Ministério da Justiça e também o coordenador dos presídios em São Paulo no governo Franco Montoro. Eu gostaria de pedir a cada um dos nossos convidados que, para iniciarmos essa conversa, que nos façam um relato daquilo que tiveram conhecimento até agora e do seu sentimento em relação ao massacre na casa de detenção, a começar pela doutora Maria Inês Birrenbach. Boa noite. Boa noite, muito prazer em tê-la aqui. Prazer nosso. Acho que você disse bem, foi um verdadeiro massacre que ocorreu. E os números são muito expressivos, 111 mortos. É um número inadmissível, né? E a indignação de toda a sociedade é um fato. Eu estou vindo agora de uma reunião na Ordem dos Advogados do Brasil, onde as entidades de defesa de direitos e outras entidades da sociedade civil estavam representadas e todas unânimes em manifestar a indignação face ao ocorrido na casa de detenção, né? Eu acho que é urgente, se faz urgente uma revisão da política de segurança desse governo, arbitrária e violenta. E faz urgente também a tomada de medidas no sentido da responsabilidade criminal e da responsabilidade civil dos envolvidos nessa questão. Perfeito. O professor Paulo Sérgio Pinheiro esteve na casa de detenção, inclusive conseguiu tirar algumas fotografias que foram reproduzidas pelo jornal Folha de São Paulo e também pela televisão hoje. Eu gostaria do seu relato
Inclusive porque a doutora Maria Inês Berrenbach falava sobre o repúdio de toda a sociedade. E, infelizmente, eu acredito que nem toda a sociedade sente um repúdio por essa atitude. Existe uma revolta por parte de uma parte da sociedade em relação à falta de segurança dos nossos tempos e aquela visão de que bandido tem que ser tratado mesmo à porrada, né? Ainda é uma visão de amplos setores da sociedade. E eu gostaria de ouvir o relato do professor Paulo Sérgio Pinheiro a respeito do que ele viu na casa de detenção e também se ele reconhece a existência desse sentimento muito claro dentro da sociedade brasileira. Eu começaria por isso, e esse sentimento de larga responsabilidade dos políticos que nos governam, porque essa sensação da população que os criminosos são bestas humanas que podem ser destruídas é uma noção absolutamente antidemocrática. Porque quando nós estamos preocupados com esses 110 ou 200 massacrados, nós estamos preocupados com a segurança das vítimas, porque a segurança das vítimas, a segurança da família paulistana, da família paulista, depende diretamente da maneira com que os criminosos são tratados. Quer dizer, os criminosos se confirmam como criminosos dentro dessas prisões que são piores do que chiqueiros, né? Então, quando nós estamos preocupados com esses assassinatos, que são, e eu aí começo logo no caso direto desse pavilhão 9, é um pavilhão de presos primários, quer dizer, presos primários num sistema alternativo de penas nem deviam estar lá. E vários dos que foram mortos estavam a ponto de cumprir a pena, né? São 110 famílias que perderam seus arrimos de família, seus pais, seus filhos. Quer dizer, gente das classes que talvez, das classes populares que achem, talvez, eu acho que isso não é um sentimento unânime, não é? Que os criminosos devem ser mesmo mortos a pauladas, se possível, né? Agora, se esse sentimento existe no interior da população, é um sentimento que os protagonistas políticos, né, que as lideranças partidárias têm um dever de modificar, né, em termos de uma compreensão mais global, dizendo aqueles que nós queremos que sejam mortos são os oprimidos da sociedade. Quer dizer, porque eu não vou nunca ser morto na prisão, só durante a ditadura. Meus parentes, amigos foram assassinados. Agora, durante o período normal, há 400 anos a minha família não é morta na prisão. Então, não vai ter problema, eu posso ser assassinado em termos de exceção. Agora, eu dificilmente devo acabar meus dias numa cadeia. E o que eu vi lá, Alexandre, foi algo absolutamente bárbaro, porque se autorizou forças que não têm nenhuma competência para intervir em rebelião dentro de cadeia. Está aqui o Miguel, que no seu período conheceu bem o João Benedito e a Maria Inês, todos lidaram com todas essas situações. Não dá para autorizar a entrada de metralhadoras de calibre 12 polegadas. Vai dar em morte, à vontade, né? Então, não houve isso. Eu não conversei ainda com os policiais militares feridos, nem os seus comandantes, a não ser o coronel Hermes Cruz, que não estava no comando da operação, mas que eu entrevistei na casa de detenção. Não houve, é minha convicção, nenhuma negociação. E aí o que ocorreu foram execuções deliberadas, não seletivas e sistemáticas de presos em vários xadrezes. Eu conversei com 100 presos, visitei xadrezes fechados, olhei xadrezes fechados, xadrezes abertos, e para não ser muito longo e terminar logo essa minha primeira intervenção, o quadro típico da intervenção policial foi os presos já debelados e nus. Eles não estão nus porque eles foram despidos para o exame do Instituto Médico Legal. Eles estão nus porque, e as fotos da Folha da Tarde hoje mostram, não é, em abundância, tiradas por alguém que observou a cena, os militares obrigando os presos nus a carregarem cadáveres. Vários desses presos foram mortos, feridos foram liquidados porque disseram que estavam feridos, e rajadas de metralhadoras só não destruíram e não mataram presos a 6, 9, 12 por cela, porque as balas não
passaram pelos corpos. Presos ficaram escondidos em cubículos, não atenderam a chamada e aí sobreviveram. Quer dizer, eu avalio que quase 10%